Boa tarde, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso eterno e poderoso Deus. Estou aqui para mais uma aula do nosso discipulado, esse curso que nós temos aí participado, preparando você para, se Deus quiser, para o batismo ou para o teu crescimento espiritual. O discipulado não é somente preparando a pessoa para o batismo, mas prepara o crente para que ele possa servir melhor ao Senhor, para que ele possa ser uma bênção, para que ele possa crescer no conhecimento da palavra, para que ele realmente possa desenvolver a sua fé de uma maneira importante, fiel, firme com o Senhor. Nós estamos agora para estudar a lição 5, que quer dizer como estudar a Bíblia. Nós já estudamos a lição passada, você aí pôde estudar, e vimos o que é a Bíblia. E vimos, acima de tudo, que a Bíblia é a palavra de Deus, escrita, revelada, inspirada. Deus usou homens para escrever aquilo que ele queria dizer ao nosso coração. E nós vemos aqui nessa lição como nós podemos nos aprofundar mais no estudo da palavra. Como nós podemos realmente estar estudando a Bíblia com mais eficiência, visando realmente crescer, né, e fortalecer a nossa vida espiritual. Tá? Então é fundamental, não é somente ler a Bíblia. A Bíblia, é claro, que você deve ler a palavra do Senhor todos os dias, você deve realmente se alimentar da palavra de Deus regularmente. É importante você ter a Bíblia presente no seu coração, nas suas decisões, no seu caminhar, em tudo que você venha fazer, seja o que for, a Bíblia deve estar presente em nosso viver, porque ela é a palavra de Deus e ela é realmente uma fonte inesgotável de sabedoria. Mas fundamental você realmente estar estudando, se aprofundando na palavra de Deus. E quando nós nos aprofundamos estudando a Bíblia, procurando entender a sua mensagem, e a sua mensagem com certeza ela é clara, ela é objetiva, ela fala o coração do homem, você com certeza vai enriquecer muito mais o seu conhecimento e a sua vida. Amém? Vamos fazer uma oração agora para assim iniciar a nossa aula. Ó Deus, obrigado, Senhor, por estar aqui na tua presença, obrigado porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem usado esse canal, o Senhor tem realmente nos abençoado poderosamente. Fala ao coração desses que estão aprendendo, Pai, da tua palavra, para aqueles que estão, Pai, acessando esses vídeos, que eles possam realmente impactar e tocar em cada coração. Cuida de nós, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, você tem lá a revista, na lição 6, tá? É importante você ter a sua Bíblia, pegue lá a sua Bíblia, que nós vamos nos aprofundar nela, é dela que nós estamos falando, né? Então, que você possa aí estar aprendendo mais, tá bom? Não esqueça que a nossa revista, Começando a Vida Cristã, tá? Ela é uma revista muito boa e ela tem alguns campinhos para você preencher. Espero que você esteja preenchendo. Se você não tem esse material, você está acompanhando nossos vídeos, tem vários vídeos ali no meu canal, no YouTube. Se você quer esse material, necessita desse material, fale comigo, mande um recado, que eu vou providenciar e mandar para você. Mande o seu endereço, tá? Eu consigo mandar para você esse material para que você possa assim aprofundar mais na palavra do Senhor. Tá? Então, como eu posso estudar a Bíblia? Como eu posso me aprofundar na palavra de Deus? Tá? Na palavra de Deus. Na introdução dessa lição, o autor aqui ele fala algumas coisas importantes para cada um de nós. Primeiro ele fala, né, da importância do estudo da palavra de Deus. E tem uma frase que ele coloca aqui que eu achei fundamental, que ele fala o seguinte: o estudo da Bíblia é a vitamina de crescimento do crente. Olha só, o estudo da Bíblia é a vitamina, é a proteína, é aquilo que é necessário para o crescimento do crente. Então, o crente que não estuda a Bíblia, o crente que não se importa com a Bíblia, ele é fraco espiritualmente. Ele não cresce, ele não produz frutos. É impossível você produzir frutos, frutos do Espírito Santo, a Bíblia nos ensina e nos motiva a isso. É impossível você crescer e ser realmente ricamente abençoado sem o estudo da palavra de Deus. Então ela é uma vitamina para o crescimento do cristão, tá? Ela é necessária não só para o seu crescimento espiritual, mas como também para a sua maturidade espiritual. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2,
Eu vou ler para vocês o texto, tá? 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 diz o seguinte: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual. Você sabe muito bem que uma criança, quando ela nasce, o seu instinto, todos nós, quando nascemos com esse instinto de procurar o leite da nossa mãe, porque ele vai ser importante para o nosso fortalecimento e crescimento. Uma criança que não é amamentada, ela vai ter sérias dificuldades de crescimento, de fortalecimento. Com o leite materno, nós absorvemos anticorpos importantes para vencermos as doenças. E quando nós somos crianças, estamos vulneráveis a todo tipo de enfermidade que pode nos ocorrer. Então nós vemos que é fundamental o leite o leite espiritual, que é a palavra de Deus, para o fortalecimento da nossa vida e da nossa fé. Tá? Como você deve ler a Bíblia? Primeira coisa, como eu devo ler a palavra de Deus? Tá? O autor aqui coloca aqui algumas instruções fundamentais. Tá? Primeira coisa que eu queria dizer para você, quando você vai pegar a Bíblia para leitura, para estudo, tá? para o seu fortalecimento, primeira coisa que você deve fazer para ler a palavra de Deus é você orar. Ore ao Senhor. Primeira coisa, primeiro passo. Você vai ler a Bíblia, fala: Senhor, me dê sabedoria. Senhor, fale ao meu coração. Senhor, me dê direção para que eu possa compreender com clareza a tua palavra. Tá? Então, que você possa, acima de tudo, ter esse passo. Tá? O autor coloca aqui alguns pontos importantes na nossa lição. Diz assim: a primeira coisa necessária para você receber a orientação divina pela leitura bíblica é a conversão. Nela o Espírito Santo vem habitar em você, e é ele quem irá ajudá-lo a entender e obedecer ao que você está lendo, ao que lê, tá bom? João 14, 26, eu vou ler esse texto para vocês. João 14, 26. Diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então o Espírito Santo é aquele que nos direciona, que nos realmente ensina, como e nos ilumina para entendermos mais a palavra de Deus. O segundo conselho que o autor nos dá é o espírito de humildade. A Bíblia deve ser lida com o espírito de submissão. Ou seja, quando você vai ler a palavra de Deus, você tem que estar com o coração aberto. Você tem que estar se rendendo aos pés do Senhor. É Deus que vai falar com você. Então, se Deus vai falar com você, é importante você realmente falar: Senhor, estou aqui pronto para ouvir a sua voz. Molde o meu caráter, molde a minha vida da maneira que o Senhor achar melhor. Então, estão entendendo? Então não adianta você querer se exaltar, ler a Bíblia: olha como eu sou superior aos demais amigos meus, aos demais irmãos em Cristo que eu tenho. Olha como eu sou uma pessoa que pratica a Bíblia, que vive a palavra de Deus. Não tem esse sentimento. Tem o sentimento que eu preciso de correção, que eu preciso de instrução e que a Bíblia há de me ajudar a superar esses passos, a dar esses passos e andar com retidão no meu viver. Então é importante ter o coração humilde. E o terceiro é a oração. Eu falei para vocês, eu sigo uma ordem um pouco diferente do que o autor colocou aqui. Que eu acho, meus irmãos, que acima de tudo a oração é fundamental. Orar ao Senhor. Quando você vai aqui fala de conversão, fala de humildade e de oração. Claro,
São coisas importantes. Talvez ele segue uma sequência falando para uma pessoa que não conhece a Cristo ainda. Claro, a pessoa que não conhece a Cristo, fundamental é entregar o seu coração e experimentar do novo nascimento. Entregar a sua vida, morrer para o mundo e nascer para Deus. Talvez ele está olhando por esse foco. Mas a pessoa que já conhece a Cristo, que já se converteu, primeira coisa, ore. Ou se você vai evangelizar alguém, se você chegou na casa de alguém, né, com a sua palavra, com a sua Bíblia, para falar de Jesus para aquela pessoa te convidou para ir ali, para talvez ler a palavra com ele, explicar para ele, acima de tudo, ore ao Senhor, para que o Espírito Santo de Deus, ali naquele momento, possa trabalhar profundamente e ensinar cada coração. Então, ou seja, você que já conhece a Cristo, em primeiro lugar, claro, a humildade, né, você saber que é necessário, que a Bíblia é importante em sua vida, que você, por mais que seja uma pessoa instruída, você tem muito o que aprender, tá? E que você possa orar para que Deus possa te direcionar, tá bom? O Salmo 119, 18, que tem aí na nossa lição, tá? Salmo 119, versículo 18, ele vai falar algo importante para o nosso viver, tá? O salmista orou ao Senhor dizendo o seguinte: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Olha só, o salmista escrevendo ali, talvez com toda a sabedoria que ele tinha, mas ele fala: Senhor, tire qualquer venda, qualquer barreira diante dos meus olhos, para que eu contemple a tua lei e entenda a tua lei. Tiago também escreveu: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Se você quer crescer em sabedoria, peça ao Senhor. Não tem outro meio. Clame ao Senhor: Senhor, me ajude, para que eu possa entender a sua palavra. Então é fundamental isso. Segunda lição, você viu a importância de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, né? Então, comece com oração, com humildade, né, com o coração aberto, né, pedindo para que Deus possa te instruir e te ajudar a entender a palavra de Deus. Mas um ponto fundamental, meu amado irmão, é o seguinte, minha amada irmã, escolha um horário certo. A Bíblia é o nosso pão de cada dia. Nós não temos lá o horário do almoço, o horário da janta, o horário do lanche da tarde, o lanche da noite. Nós temos o horário de aprender na escola. Né? Você que está aí estudando, né, online, sabe das necessidades, então você tem lá o seu horário certo para poder estudar. Você tem horário para ir para a igreja, você tem horário para assistir o seu time de futebol. Nós sempre temos, a nossa vida tem lá os seus horários, muitas vezes. Tem coisas talvez que nós fazemos assim, quando o tempo é possível, talvez alguma coisa que surgiu ali no momento. Mas a Bíblia é importante você ter um momento, né, para ler. Então você sabe que aquele momento é o momento exato que você vai estudar e vai aprender a palavra de Deus. Tá? Então a Bíblia é o pão nosso de cada dia, é preciso buscá-la dia após dia. O melhor é ter uma hora certa para estar com o Mestre. Né? Então, uma hora de devocional. Então, organize o seu dia, seja pela manhã, seja uma parte da tarde, ou seja até mesmo à noite. Mas que você tenha um dia, um momento de sentar, pegar a sua Bíblia, orar, e falar: Senhor, fale comigo. Me dê sabedoria para que eu possa entender a sua palavra. Né? Então, você possa ter esse hábito, né, diário. Terceiro, escolha um ambiente certo. Além de ter um horário, você deve ter um lugar apropriado para a leitura bíblica. Essa leitura requer tranquilidade, quietude e ambiente adequado. Ler a Bíblia com a televisão ligada, ouvindo rock, atendendo o celular, resolvendo problemas, disciplinando crianças, é mostrar irreverência para com Deus. É verdade. Né? Então, separe o local, né, o ambiente certo. Seja lá no seu quarto, seja na sala quando está tudo tranquilo, televisão desligada, seja talvez na cozinha, na sua mesa, seja na sua varanda, sentado na rede, no seu jardim, talvez algum lugar que você gosta de estar ali meditando. Escolha o ambiente certo. É impossível você aprender a palavra de Deus com um ambiente todo poluído com sons, né? Tirando a sua atenção,
pessoas se chamando toda hora. É claro que não quer dizer que você não vai ter momentos, por exemplo, muitas vezes eu voltando para casa ou indo para o trabalho, no ônibus eu vou lendo meu livro, eu me desligo de tudo e estou ali lendo um livro ou lendo um texto bíblico, meditando e tudo mais, né? É claro, talvez ali não seria talvez o local ideal, mas é um tempo que você tem. O nosso tempo aqui em São Paulo é muito limitado. Nós gastamos tempo, né? Um tempo considerável indo para o trabalho, voltando para o trabalho, se locomovendo. Mas que você possa. Não quer dizer que você não vai ler a Bíblia nesses momentos. Na fila do hospital, talvez no intervalo lá da sua empresa, na hora de almoço, mas que você tenha, acima de tudo, um local apropriado para a sua leitura, da qual você vai se aprofundar mais na palavra de Deus. E o estudo da Bíblia é se aprofundar mais na palavra do Senhor. Tá? Quarta lição que o autor aqui nos ensina. Né? Então ele falou como você deve ler e estudar a Bíblia, como você deve escolher um horário, qual horário, um ambiente certo. E o quarto que ele coloca aqui, os métodos certos. Para o estudo da Bíblia, existem métodos, né, que você deve seguir. É claro que há inúmeros métodos para você aprender e se aprofundar na palavra de Deus. Mas ele coloca aqui alguns exemplos. Um exemplo aqui de um método importante, que é o método indutivo, que vai te ajudar muito a você entender a palavra de Deus. Esse método eu uso para a minha vida pessoal. Eu já dei um curso uma vez na igreja como seguir esses passos, tá? Então é fundamental para você seguir esses métodos que ele coloca aqui na tela. Vamos ver então alguns métodos que o autor coloca aqui nesse estudo, tá bom? Ele colocou aqui alguns exemplos importantes para que você possa escolher o melhor método, tá? Então ele coloca aqui um método importante que tem, primeiro, observação, segundo, interpretação, terceiro, correlação e quarto, aplicação, tá? Você vai achar aí na tua revista, na página 24 e 25, tá? Escolha os métodos certos, tá? Então ele até cita aqui o versículo, né? Do Salmo 119, versículo de número 11, que diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então a melhor arma contra o pecado, contra o erro, para que possamos assim crescer em Deus e na vida cristã, é a leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus. Não tem outro remédio melhor. Tá? Então, muitos crentes eu vejo que não crescem na fé, não crescem no aprendizado por causa disso. Porque realmente não tem estudado a Bíblia, não tem se aprofundado na palavra de Deus. Então vamos ver o que ele fala aqui sobre esses 4 passos importantes nesse método de estudo da palavra de Deus e como eu posso estudar a Bíblia com eficiência. Porque quando você pega a Bíblia, começa a ler a Bíblia, se você não tiver um direcionamento, talvez você vai se perder. Você vai talvez não entender com profundidade. E esse método que ele apresenta aqui vai te ajudar a você entender mais e mais a palavra de Deus. Então, o primeiro passo que eu devo fazer, claro, ter a Bíblia em mãos. Né? É ela que eu vou estudar, é ela que eu vou meditar. Tá? Então é importante você escolher o texto. Né? Então, eu quero estudar um texto, tal, eu quero escolher aquele texto. Então, por exemplo, você começou a estudar o Evangelho de João. Né? Evangelho de João. Então, você escolheu aquele texto que eu vou me aprofundar naquele capítulo. Então, quando você quer estudar a palavra de Deus, não quer dizer que você vai estudar no mesmo dia todo um capítulo. Talvez é muita coisa para você estudar, se aprofundar. Mas você pode começar com um capítulo ou parte de um capítulo. Né? Você ali você vai aprender bastante, tá bom? Vamos ver alguns exemplos. Né? Nós podemos, por exemplo, tirar como
um exemplo, o Salmo 23, que é um salmo muito conhecido, tá? De todos nós. Creio que você conhece, você já leu, tá? Que fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, um texto clássico, um texto conhecido, que nós podemos assim se aprofundar nele. Então, qual é o método que o autor aqui coloca aqui? Né? Eu dei um exemplo aqui do Salmo 23, que você pode depois pegar com calma e estudar, se aprofundar em cima desse salmo, tá bom? Eu vou deixar essa tarefa para você pegar esses passos que nós estamos aprendendo aqui hoje e depois aplicar no Salmo 23. Você poderá, assim, tirar grandes lições para a sua vida, tá bom? Então, vamos ver aqui o que o autor fala. O autor aqui, ele coloca aqui, do Salmo 119, versículo 11, né, que diz: guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Né? Então, o primeiro passo que ele coloca aqui é observação. O que seria observação? O que seria realmente observar o texto? Né? O que seria isto? Observar o texto, né, seria, vamos dizer assim, a arte de examinar o que diz o texto. Olhando assim à primeira vista, o que o texto está nos apresentando. Então eu leio aquele texto, claro que é importante, acima de tudo, você ler o texto por diversas vezes, porque é um estudo, não é uma meditação que você está fazendo, é um estudo se aprofundando na palavra de Deus. Então, se eu quero me aprofundar naquele texto, entender aquele texto, é fundamental ler o texto diversas vezes. Leia aí, vai umas 10 vezes, que com certeza esse texto, o Salmo 23, que são poucos versículos, né, são 6 versículos, você vai se familiarizar com esse texto. Você vai conseguir enxergar pormenores nesse texto. Nós vemos que esse texto aqui, ele fala, por exemplo, ele fala do Senhor, é um ato de observar, estou observando que ele fala sobre o Senhor. Ele fala de pastor. Ele fala, esse texto, de pastos verdes, verdejantes, onde os animais vão ali para buscar o seu alimento. Né? Ele fala aqui, ele não cita aqui ovelha, mas é como se o autor se colocasse no lugar de uma ovelha. O Senhor é meu pastor e me leva para pastos verdes. O pastor de ovelhas, ele tem essa incumbência. Né? Aqui o texto fala de águas que refrigeram, águas de descanso. Aqui o texto fala de alma. O texto fala aqui, meus irmãos, de inimigos, de dificuldades, de vale da sombra da morte. Estão entendendo? Isso é observar o texto. Então eu vou anotando. Eu pego um caderno e vou anotando nesse caderno essas observações. Coloque lá. Primeiro, eu vejo que o autor fala sobre Senhor. O autor fala sobre pastor. O autor fala sobre pastos verdejantes. O autor fala aqui de sombra da morte, vale da sombra da morte. O autor fala aqui de dificuldades que nós podemos encontrar. Né? O autor fala aqui no versículo 6 de bondade e misericórdia, que estarão comigo todos os dias. Estão entendendo? Então, observar é o ato de examinar o que o texto está me dizendo. O texto tem uma mensagem, eu estou examinando à primeira vista o que o texto assim está dizendo, tá bom? O autor coloca aqui na sua revista, você vai ver lá, tá? Quando ele fala sobre observação, tá? Na página 38, você vai ver lá na página 38, ele coloca o seguinte: observação. Você lê o texto até familiarizar com ele
e procura respostas para 6 perguntas que faz ao texto. 6 perguntas que você pode fazer ao texto. Quem? Quem está falando? Quem é este? Nesse texto que nós acabamos de ler, né, o Salmo 23, quem o autor está falando? O Senhor, que é o nosso pastor. Né? Aqui ele usa o exemplo do Salmo 119. Então você pode preencher aqui, analisando o Salmo 119, versículo 11. Quem? Quem é o sujeito? Quem é a pessoa que o autor está dizendo ali? O salmista está dizendo, né? Nesse caso aqui, o salmista está dizendo que ele guarda no seu coração a sua palavra para não pecar contra ti. Né? O que ele faz? O quê? Né? Ele guarda. Onde guarda? No coração. O que guarda? A palavra de Deus. Para que guarda? Para não pecar contra ti. Com quem peca? Contra Deus. Estão entendendo? Então, essa pergunta que você fez aqui, você pode fazer para o Salmo 23. Né? Quem? O salmista está falando do pastor, que é o Senhor. O que? O que ele faz? Me leva para pastos verdejantes. Estão entendendo? Me leva para as águas tranquilas. Quando? Né? Quando eu sinto necessidade. Tanto é que fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Né? No versículo 6, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, em todo o tempo. Né? Onde? Né? No meu viver, no meu caminhar, na minha vida em geral. Como ele cuida de mim, me alimentando e me protegendo. Né? Por quê? Né? A resposta, meus irmãos, é que ele é o meu pastor. E o pastor, ele quer o melhor para as suas ovelhas. Estão entendendo? Olha só que interessante fazer essas perguntas. Quem, o que, quando, onde e como. O segundo passo que o autor coloca aqui. Ele coloca aqui interpretação. Tá? Você vai procurar entender o que leu, esclarecer o texto, descobrir o sentido de tudo que observou. Interpretação, podemos dizer que é o ato de determinar o que diz o texto. A observação é um ato de examinar. Eu estou vendo à primeira vista o que o texto está dizendo. Interpretação é o ato de examinar, é o ato de entender o que Deus quis dizer através da sua palavra. Então é importante ter isto como e é um passo fundamental no estudo da palavra de Deus. Vamos ver então, voltando aqui para esse texto, né, tanto no Salmo 23 quanto no Salmo 119, tá bom? Você vai procurar entender o que leu, esclarecer o texto, descobrir o sentido de tudo o que observou. Então, quando você fala de interpretação, é fundamental você anotar pontos, talvez, que você não entendeu. Talvez você requer um estudo mais profundo. Tá? É claro que, olhando assim, você sabe que o Senhor e meu pastor nada me faltará, está falando de Deus. Não requer tanto uma descoberta mais profunda. Você já sabe que fala sobre Deus. Né? Mas aqui fala pastos verdejantes. O que seria isso? Pastos verdejantes. Nós sabemos, né? É um pasto onde os animais se alimentam, andam, né? Passam ali o dia ou dias ali naquele local. Né? Aí fala veredas da justiça. Guia-me pelas veredas da justiça. Tem a ver com o nosso caminhar. De caminhar sendo justo, sendo reto perante Deus. Que diz, guia-me, ele me guia para isso. A ovelha, quando ele está caminhando, quando falamos de interpretação, vamos entender um pouquinho, porque esse texto, para nós entendermos esse Salmo 23, é importante você voltar lá atrás e ver o trabalho de um pastor de ovelhas.
Quando fala guia-me pela vereda da justiça, o pastor de ovelhas está levando aquela ovelha pelo caminho e ele toma cuidado para que nenhuma ovelha saia pela direita ou pela esquerda. Ela pode se perder. Ele tem que direcionar para que todas possam dar em linha reta para o lugar aonde ele quer deixá-las. Então é fundamental. Então o pastor direciona. E Deus faz isso para conosco. Tá? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Interessante que há muitas coisas que nós podemos entender, né? E quando nós formos estudar a palavra de Deus, interpretar, é importante você ter em mãos, talvez, um dicionário bíblico. Isso aqui não é coisa somente do pastor da igreja. Você pode comprar numa livraria evangélica. Né? Eu recomendo você, vá numa livraria evangélica e pesquise lá se lá tem algum dicionário. Esse dicionário que eu tenho aqui à mãos, ele é simples, pequeno, tá? Da editora Vida. Talvez você encontre um dicionário mais profundo ainda, mais completo, com figuras. Tá? Existem dicionários que têm figuras. Eu tenho um dicionário aqui pequeno, como este, que ele traz, tá vendo aqui, ó? Ele traz figuras de moedas da época de Jesus, né? Ele traz algumas figuras, é um dicionário também um pouco antigo, mas muito rico, tá? Tem esse dicionário aqui da Sociedade Bíblica do Brasil, que fala da Bíblia de Almeida, tá? Então você vê, ó, né? Palavras da Bíblia, lagarto, tem lá figura de um lagarto, leão, tem a figura de um leão, tá? Então é interessante, né, você realmente ter um dicionário, porque vai ter termos na palavra de Deus que você não vai entender. Talvez algum personagem, você viu falar lá de Roboão, você viu falar de Eliseu, Nicodemos, seja quem for, há muitos nomes na Bíblia, né, e nomes similares, que você talvez não vai entender, tá? Entender. Então, com o dicionário você vai poder, assim, entender melhor, tá? Vai te ajudar você a estudar melhor a palavra de Deus. Você vai encontrar a resposta para tudo? Creio que não. Porque a Bíblia é profunda, sempre estamos aprendendo. Talvez trocando experiência com outro irmão, né? Talvez perguntando para o seu pastor, para mim, para um líder da igreja, para o seu professor de escola dominical. Você vai aprendendo cada vez mais. Tá? Então é fundamental você ter um dicionário bíblico. Tá? É importante também ter a Bíblia em outras versões. Essa versão aqui é a nova versão internacional. Melhor dizendo, nova revista e atualizada. Eu estou usando a revista atualizada, que é uma versão um pouco mais antiga. Mas essa versão aqui foi traduzida agora, recentemente. Está no português mais claro. Então, muitas vezes você lê um texto, e você lê esse texto numa versão mais moderna, você vai entender. E de repente o autor aqui usou um termo que você não entendeu completamente. Mas na tradução nova, mais moderna, ela vai te ajudar, ela vai falar uma palavra, talvez vai usar uma palavra do nosso dia a dia, né? Essa versão atualizada foi traduzida na década de 50. Então há diferenças, com certeza, né? Haverá muitas diferenças, algumas não diferença, mas talvez num português mais claro, tá? Então você assim vai entender. Tem a nova versão internacional, tem a Bíblia na linguagem de hoje, que é uma linguagem bem mais moderna, tá? Que você poderá assim também aprender mais e mais, tá bom? Então é importante, não esqueça, ter um dicionário bíblico bom, tá? Ter várias versões da Bíblia, que você possa ler esse mesmo texto em várias versões da Bíblia, e você fazer algumas perguntas importantes para o texto, anotar no caderno, tenha em mãos um caderno, que você possa anotar, olha, não entendi isto. O que quer dizer o seu bordão e o teu cajado? Né? Que seria o cálice transborda? Né? Então, o que seria isso? Tá? Cálice seria uma taça, né, que as pessoas, era muito comum na época de Jesus, né, pelos tempos bíblicos, né, eles tomavam lá o seu vinho, tomava ali a sua água, seja qual for, num cálice, né, o seu remédio e tal.
Então, tem várias coisas importantes que você vai anotando e procurando descobrir o que o texto está dizendo. E quando você olha para um dicionário, você vê uma lição importante, você vai entender o que o autor está dizendo. O que o autor está dizendo nesse texto, tá? Aqui depois o autor dá outros exemplos importantes, tá bom? Um dicionário da língua portuguesa. Você, talvez que é estudante, tem lá o seu dicionário da escola, o Aurélio, um dicionário excelente. Então, muitas palavras aqui que você lê, por exemplo, bordão, cajado, né, cálice, como eu falei, tá? Veredas, e assim vai. São palavras que você pode olhar no dicionário da língua portuguesa, que ela vai te ajudar a entender um pouco mais o que o que o tradutor colocou aqui, o que o autor está querendo dizer, tá bom? Concordância bíblica. Concordância bíblica. Geralmente algumas bíblias trazem no final uma concordância, principalmente as bíblias de estudo. Vou pegar uma aqui e vou mostrar para vocês o que é uma concordância bíblica. Tá? Eu tenho essa bíblia aqui anotada, ela está bem já velhinha, é uma bíblia que eu uso muito. Tá? Então aqui no final da Bíblia de estudo, tá? De repente você pode ter na sua casa, seu pai, sua mãe, ou você pode adquirir uma. Não é tão difícil não, tá? A concordância bíblica tem lá, por exemplo, palavras, tá? Palavras, como tá aqui, ó. Tá vendo? E na frente tem os versículos, onde você encontra esses versículos. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui a casa do Senhor para todo sempre. Onde eu posso achar outro texto que fale sobre a casa do Senhor? Então vou lá e procuro na concordância bíblica. Aqui fala, o Senhor é o meu pastor. Onde fala de pastor? Você vai achar aqui na concordância bíblica outros textos que falam de pastor. Tá? Outro fator importante também é que as nossas Bíblias, geralmente aqui no finalzinho dela, tá? Aqui também no final aqui, existe do texto, aqui essa parte aqui, tá vendo? Estão vendo aí? Isso aqui são chaves bíblicas. Porque muitas vezes, por exemplo aqui, versículo 23, capítulo 23, versículo 2 de Salmo 23, diz o seguinte: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Então, na palavrinha descanso, você vai ver na tela, tá? Salmo 23, versículo 2. Estão vendo aí? Deixa eu achar o texto aqui. Está aqui. Em frente à palavra descanso tem uma letrinha A. Você vai achar aqui embaixo que em Apocalipse 7:17 tem um versículo semelhante. Então vamos ver esse texto. Apocalipse 7:17. Diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Tá vendo? A Bíblia, ela é interligada. Então você vai achar no rodapé da sua Bíblia, algumas Bíblias têm no meio, tá? Chaves bíblicas. Então você vê lá, muitas vezes a palavra, tem uma letrinha pequenininha e depois tem um versículo nesse espaço direcionando você para procurar em outro texto um texto semelhante. Então no seu estudo você vai entender que o Senhor é meu pastor, em Apocalipse fala que o Cordeiro há de enxugar os olhos todas as lágrimas, ele nos levará para águas tranquilas. Então mostrando que esse Senhor que fala aí é o nosso Senhor. Estão entendendo? Então há vários métodos para interpretar a Bíblia. Usar um atlas bíblico. O atlas bíblico, geralmente muitas Bíblias, tem lá no final, tá? No final, algumas Bíblias, principalmente as Bíblias de estudo, no final, né, tem lá mapas, tá? Como esse aqui.
Olha só. De lugares. De repente você está estudando lá que Jesus passou em Cafarnaum. Onde fica Cafarnaum? Onde ficava Cafarnaum? No Atlas você vai entender o local, né, a distância que ele percorreu. Né? Quando nós estamos lendo o livro de Atos, que fala das viagens de Paulo, você, olhando para o Atlas bíblico, você vai ver a distância que ele percorreu. No Atlas bíblico tem isso. Tá? Então é fundamental para o estudo da palavra de Deus. Comentários bíblicos. Geralmente as Bíblias de estudo, no rodapé da Bíblia de estudo, tem alguns comentários que explicam o texto. Um dos erros que as pessoas cometem quando nós vamos estudar a palavra de Deus é que eu leio a Bíblia e já vou para o comentário. Não faça isso. Primeiro você estude, pegue o dicionário da língua portuguesa ou dicionário bíblico, procure ver esse texto comparado com outros textos. Anote as suas conclusões, né? Anote lá o que você entendeu. Olha, eu entendi isso. Eu entendi X. Depois que você fez tudo isso, compare com o comentário bíblico. Porque muitas vezes a pessoa pode ter errado no comentário e pode dar uma instrução errada. É claro que são pessoas sérias que editam essas Bíblias de estudo, tem comentários importantes que nos ajudam a compreender o texto, né? São fundamentais, mas tome cuidado, tá bom? Tome cuidado, tá? E manual bíblico. Manual bíblico geralmente é um manual todo colorido que fala, muitas vezes é livro por livro, ele vai falando, mostrando fotos, né, dos lugares, gráficos, que fala um pouco mais também para você entender aquele livro e o texto que você está estudando, tá? Então é fundamental isso. E terceiro, correlação. Correlação. O que seria isto? Correlação. Correlação tem a ver com o que esse texto está ligado com outros textos. Tá? Então, o texto Salmo 23 com certeza está ligado com outros textos. Então aqui ele fala que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, me leva para águas de descanso. Você pode ver, por exemplo, que esse texto, Salmo 23, ele tem uma ligação com o Salmo 1. Né? Você já leu o Salmo 1? Que aquele que está com o Senhor, ele está num local, numa fonte de água. Né? Não só ele me leva, como Jesus é a nossa fonte da água viva. Tá? Ele falou que a água que ele der, você jamais teria sede, tá vendo? Você vai correlacionando os textos, tá? Então aqui ele fala que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, Salmo 1, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Então você pode ver que há uma certa ligação do Salmo 23 com o Salmo 1 e com outros textos você vai ver. Né? Esse Salmo 23 fala do bom pastor. Está ligado com o Evangelho de João, da qual Jesus Cristo se apresenta como bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas, que alimenta as suas ovelhas. Estão entendendo? Então você vê aí correlação, tá? O que o texto, como o autor que diz, você vai procurar outros textos que se relacionem com o texto lido. Um texto ajuda a entender o outro. A Bíblia explica a própria Bíblia. Há um princípio fundamental que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então a Bíblia explica a própria Bíblia. É claro que há muitos livros que falam sobre a Bíblia, que comentam sobre a Bíblia, de autores evangélicos, autores cristãos, pessoas de firme na palavra que escreveram. São livros importantes. Porém, o livro mais importante é a palavra de Deus, e ela vai explicar. O Novo Testamento explica grande parte do Antigo Testamento. Nós não podemos ter o Novo Testamento sem o Velho. Ambos estão interligados. Você vê, nós lemos um texto de Salmo 23, versículo 2, com Apocalipse capítulo 7. Então a Bíblia está interligada. Então, ou seja, correlação é qual é a relação que esse texto que eu estou estudando tem a ver com os demais textos. Tá? E, por último, nós podemos falar, e eu creio que é uma parte fundamental, talvez seja o ponto principal, o objetivo principal,
né? Por exemplo, você tem um corredor de corrida. Qual o objetivo dele? Ele tem um carro bom, ele tem técnica, ele tem disposição, ele tem combustível bom, pneus excelentes. Qual o objetivo dele? Chegar lá no pódio, chegar lá na frente, ganhar a corrida ou chegar entre os 3 primeiros. O objetivo dele é este, né? Tomar cuidado com os obstáculos e tudo mais. Então, qual é o objetivo nosso estudando a palavra de Deus? Não é somente adquirir conhecimento. Lembre-se disso, tome muito cuidado com isso. Estudar a Bíblia não é somente adquirir conhecimento, porque há muitas pessoas com grande conhecimento, mas que não vivem aquilo que eles aprenderam. Então, ou seja, é fundamental você aplicar na sua vida. O quarto passo que o autor coloca aqui na lição, e essa lição é excelente, peço que você depois leia com calma, preencha os campos, tá? Você pode pegar o Salmo 23 ou qualquer outro texto, estude em casa, mande depois um retorno para mim, por favor, tá? Do que você aprendeu, das conclusões que você tirou desse texto, tá? Então, ou seja, é a aplicação. O que esse texto diz que é importante para a minha vida? Não olhando para o meu amiguinho, para o meu colega, meu vizinho, a pessoa que está aqui na minha casa, meu irmão, minha mãe, meu pai. Não. O que esse texto diz para o meu coração, para a minha vida? Então, ou seja, a aplicação é a fase mais importante quando você vai aplicar o texto à sua vida, procurando tirar lições para o seu dia a dia. O propósito da Bíblia é mudar a sua vida. Veja se o versículo que você está estudando há respostas para estas perguntas. Tá? Então, ou seja, o que esse texto diz para mim? Será que eu estou tendo Cristo como meu supremo pastor? Olhando o Salmo primeiro que nós vimos, está interligado com esse Salmo. Será que eu estou indo atrás dos escarnecedores? Ou estou seguindo os conselhos do meu Senhor? Será que eu tenho realmente me alimentado de Deus, daquilo que Deus tem me oferecido? Das águas, né, que refrigeram? Será que realmente eu tenho confiado em Deus? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Nós vivemos agora um momento difícil, de pandemia, de muitas dificuldades, de que as pessoas muitas vezes estão com medo até de sair de casa. É claro, é natural a gente ter medo, receio, é uma doença terrível que tem ceifado muitas vidas. Mas, acima de tudo, eu devo confiar em Deus. Porque por mais que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele estará comigo. Esse vale da sombra da morte, nós podemos entender que seria um local de dificuldade, um vale que eu tenho que atravessar de muitas dificuldades, de perigos. E Ele está comigo. É isso que a Bíblia nos ensina. Tá? Então, é importante você aplicar na sua vida. E ele seguiu aqui o exemplo do Salmo 119, versículo 11. Primeira pergunta que ele coloca: há algum exemplo que você deve seguir? Qual? Você pode preencher aí, peço que você preencha aí, tá bom? Tá? Há alguma ordem que você deve obedecer? Qual? Lembra do Salmo 119 que nós lemos? Guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Há algum erro que você deve evitar? Qual? Há algum pecado que você deve abandonar? Talvez um pecado que você pratica, confessa, mas continua praticando, você quer, olha, eu quero abandonar isso. Eu quero nunca mais fazer isso. Há algum? Né? Há alguma promessa de Deus para você apropriar-se dela? Né? Ou seja, são perguntas que você faz para o texto que vai te ajudar a entender mais e mais a palavra de Deus, tá bom? Ficou claro? Se ficou difícil, mande sua pergunta. Eu estou aqui para te ajudar nesse sentido, tá bom? Então não esqueça, vamos recapitular então. Né? Por que eu devo estudar a Bíblia? Porque ela é importante, é o meu alimento diário necessário. Né? Eu devo escolher o quê? Um horário certo. É importante ter uma rotina, isso nos impulsiona a termos uma rotina. Quando tem o horário, né, certo,
é sinal que eu tenho que fazer aquilo todos os dias. Estão entendendo? É algo regular que eu estou fazendo. Né? Por exemplo, se eu almoço em qualquer hora, em qualquer momento, isso está prejudicando a minha saúde, e eu posso até deixar de almoçar, comer qualquer outra coisa, e não almoçar, não me alimentar. Então é importante ter um horário certo para aprender a palavra de Deus. Escolha o ambiente certo, talvez um local reservado, na qual você pode ali estudar e ali ouvir a voz de Deus. Tá? Escolha os métodos certos, né, que você deve fazer, e aqui o autor deu 4 passos importantes, que é observação, que é o ato de examinar o que diz o texto, olhando assim superficialmente o que o texto está dizendo, algumas coisas que eu achei interessantes ali que o texto está dizendo. Segundo, interpretação, que é a arte de determinar o que diz o texto, é procurar entender o que o texto está dizendo. O texto tem uma mensagem, então o que ele quer dizer? Aqueles pormenores, o que significa aqueles pormenores? Tá? Aí você pode usar dicionário bíblico, atas bíblico, concordância bíblica, comentários bíblicos, né? Dicionário da língua portuguesa, tudo mais, tá? Correlação, um caderno, use o caderno também. Correlação, o que esse texto está relacionado com outros textos da palavra de Deus. Seja até mesmo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, seja qual for o livro. Esse texto, o que ele está dizendo, qual a sua ligação com outros textos. E a aplicação, que é a fase mais importante. Quais são as lições que eu posso tirar para a minha vida? Olhando para mim, para o meu coração, para o meu viver, o que isso quer dizer e causa mudança na minha vida. Amém? Que Deus te abençoe no seu estudo diário, na sua aplicação. Deus possa falar grandemente ao seu coração, mais e mais. Amém? Vamos orar ao Senhor, então encerrando assim a nossa aula. Ó Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá por esse instante. Perdoa os nossos pecados. Abençoa, Pai, a nossa vida, nosso caminhar, aprendendo e aplicando a Bíblia em nossa vida. Abençoa esses alunos que estão aqui aprendendo o seu discipulado. Dê sabedoria a eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Amém? Amém. Fique com Deus e até a próxima aula. Não esqueça que nós estaremos estudando a lição número 6, tá? Que nós vamos começar a falar sobre oração. Como conversar com Deus. Tá? Como nós podemos ter uma vida de oração mais eficaz. Tá? Então são lições importantes. Você possa assim participar com alegria. Que Deus te abençoe. Continue firme com Jesus.